Bom dia, tudo bom, Adri? Tudo bom? Como vai, Flávia? Tô bem, graças a Bem, Deus. obrigada. Então, tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou Flávia Tchatcha. Eu tenho como missão ajudar as empresas a inovarem e entregarem produtos e serviços memoráveis para os seus clientes. Eu sou especialista em Design Thinking, experiência do usuário e desenvolvo mentorias, workshops, treinamentos. E falando um pouquinho do meu background, eu fiz doutorado em ergonomia, conforto, especialização em gestão da inovação pela FIA e também cursos livres na área de neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. Então, por que a gente criou, né? Por que eu criei, idealizei essa semana, essa jornada Empatia nos Negócios? Foi uma tentativa de levar um pouco da ergonomia não, desculpa, gente, da empatia para os negócios. A gente está num momento de quarentena, onde das empresas que têm um trabalho muito mais focado no atendimento com o público pessoalmente, têm sofrido muito. E mesmo aqueles que estão já no digital há mais tempo, estão vendo uma transformação, uma aceleração disso, né? Então, eu tive essa ideia para ajudar, então, essas empresas a se conectarem melhor com os seus clientes, com seus funcionários, com seus parceiros, e com isso, com muita empatia, identificar oportunidades para todos os lados e conseguir sobreviver bem nesse momento de isolamento. Então, hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, que é a Adri Nilchoa, que está aqui com a gente e vai falar um pouquinho sobre como a ciência explica a empatia. Então, Adri, bom dia, obrigada por aceitar o convite. Por favor, se apresente. Bom dia, gente. Bom dia, Flávia. Eu que agradeço, né, pelo convite. A gente sabe que é uma responsabilidade a gente dar a nossa cara aqui para falar um pouquinho sobre alguns temas. E eu até conversei com você, né? A gente trocou uma ideia pelo telefone, que eu já tinha dado como eu posso dizer, um tempo, né, de lives. Tinha feito Sim, algumas semanas atrás, mas eu acho assim super importante, também te parabenizo pela iniciativa. Eu vi os temas que obrigada. você vai abordar essa semana, eu acho que são bem pertinentes, né? É super importante a gente estar compartilhando, saber, estar levando de alguma forma uma ajuda, né, para tanto o pequeno ou até mesmo o grande empresário. Eu acredito que esse tema ele é bem pertinente, até porque a gente está vivenciando aí, né, de uma forma global, vivenciando uma experiência única. Eu acredito. Está muito baixo o som do meu? O som da Isso, Adri está é a muito baixo. Tati. Eu Eu aumentei tive. aqui o meu volume também, para te ouvir Mas eu, melhor. eu, Achei eu que era tô só no eu. último, eu tô no último aqui, vê se melhorou. A Tati está nos acompanhando, a Marcelene também. Meninas, bom dia. Bom dia, Alexandre. Melhorou agora? Porque eu tô gritando aqui já. Não sei se é Para por mim tá conta de. bom. Tá bom? Melhorou, Tá. Tati? Qualquer coisa vocês comentam aí se tá ruim ou não, que eu repito novamente. Então, Não. e aí eu, e eu fiquei com essa missão. Não melhorou? Ou não o quê? Bom, vou falando para a gente não perder nosso tempo. Tá. Eu acho super importante, né, esse tema ser abordado, até porque a gente levantou aí algumas perguntas, né? Você, quando fez o convite, eu concordei, né? Aceitei, até te agradeço. E você até chegou a pontuar, vamos começar a semana já falando um pouquinho sobre neurociência. Sim. E aí eu falei assim, vamos colocar um título, né, um pouquinho diferente aí do funcionamento do cérebro, como é que a gente pode aprender de uma forma bem dinâmica, como é que esse processo se dá. Porque quando a gente fala de neurociência, a gente está falando aí de uma disciplina multidisciplinar, né? Você pega vários saberes para a gente poder chegar e apresentar alguns conceitos. E falando um pouquinho de mim, eu me chamo Adri Uchoa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia.
e atendimento clínico também, tanto casal, família, e possuo também formação em atendimento pela terapia cognitiva comportamental infanto-juvenil. Já atuo na área clínica há uns 5 anos. E aí a gente está aqui nessa quarentena, fazendo alguns atendimentos daqui de casa, né? A gente não pode ter nenhum contato ainda. E tenho uma empresa que é a Neurorealize, onde a gente realiza grupos de estudos, palestras, cursos, e também uma franquia na área de educação, que é a Tutores Educação Multidisciplinar. É uma franquia na área de educação e a gente trabalha aqui em São José dos Campos com essa franquia, atendendo aí crianças, adolescentes e alguns adultos também que cursam faculdade. Acho que sobre mim é isso. Ah, legal. E ontem, não sei se vocês viram, a gente lançou algumas perguntinhas até para estimular um pouco o que a gente ia tratar hoje, né? E o que eu vi que foi 62% dos internautas que responderam a enquete disseram que o ser humano não é o homo empáticos. E, Adeline, o que você tem a dizer sobre isso? 72%? 62%. Interessante, né? Para você ver. Quando a gente levanta alguns tipos de perguntas provocativas, é até interessante para a gente refletir sobre, né? Porque se a gente for avaliar de forma científica, eu posso começar falando para você que, de natureza, o ser humano é um ser egoísta, né? De natureza. Isso também tem a ver até mesmo com a questão de sobrevivência. Eu preciso, para eu sobreviver, você viu o movimento como foi quando tudo começou com relação ao isolamento, né? As pessoas correram para o mercado, estocaram seus armários, né, ali, seu departamento alimentício. Por quê? Visando primeiro, a gente até fala, né, um ditado popular, eu costumo dizer, meu feijão com arroz primeiro, né? O resto que sobreviva. Mas tem a questão desse egoísmo por uma questão mesmo de sobrevivência. Mas se a gente for fazer um levantamento, né, através de estudos, até mesmo o que algumas pesquisas biológicas nessa área de desenvolvimento da evolução humana, o que eles apontam é que o ser humano é um ser social, né? Então, o que tem a ver com a questão do social? Que para ele se desenvolver, ele precisa do outro, estar junto com o outro. Então, esse processo natural da socialização, ele promove um pouco, sim, da empatia. Não sei se conseguiu entender. Pelo menos até nessa questão de, mas então, está falando de dois comportamentos distintos, ao mesmo tempo que ele visa a sobrevivência por um aspecto egoísta, ao mesmo tempo ele possui essa capacidade de sentir com o outro, de se colocar com o outro também para ajudar. Quando me chama a atenção esse resultado dos 72%, porque as pessoas estão cada vez mais reflexivas sobre o seu comportamento. Né? E, Adri, isso é aprendido, é desenvolvido? Imagina que instintivamente a gente nasce e requer cuidado. Então, isso começa por um processo natural do crescimento, do desenvolvimento. E para algumas pessoas, não sei se acontece com você, Flávia, mas, por exemplo, eu quando avalio algumas pessoas, né, no meu, até mesmo aspecto familiar, social, tem aquelas pessoas que a gente percebe que tem um pouquinho mais de empatia, Uhum. e tem aquelas que são um pouquinho mais extremamente egoístas, extremamente individualistas, né? Então, assim, vai ter esses perfis. Você consegue entender? Por que isso... Tá, você quer comentar alguma questão? Não, então, aí eu acho que a gente acabou queimando um pouco a largada, e para quem entrou agora também, acho que seria legal a gente pontuar o que é empatia, né? Sim. A gente acabou não falando a definição, então para quem não está muito habituado com o tema e quer conhecer um pouquinho mais, acho que vale a pena comentar. Tá, você quer que eu fale? Por favor. A Marcilene está falando aqui que está com barulho, uns estalos. Aqui na minha sala eu estou com silêncio, eu não sei de onde é esse barulhinho mesmo, estou ouvindo uns estalos. Aqui, Não estou me mexendo. Também não sei de onde é esses estalos, Marci. Mas eu estou ouvindo também, tipo tec-tec, né? Como se estivesse teclando.
Ah, não. Não tô, não. Então, não sei, deve ser alguma questão mesmo do aplicativo, enfim. Pode ser. Bom, o que eu posso conceituar, né, de uma forma muito abrangente, em uma única frase, pois é, mas eu não estou também, eu não estou mexendo, Tô segurando aqui, ó. Vamos ver. eu não estou mexendo na tecla nem nada. Eu vou ficar segurando também, igual você. Vamos ver Ah, e se melhorou vai. o áudio também quando você fez isso. Então, vou ficar segurando, gente. Bom, de uma forma muito abrangente e bem curta e objetiva, eu posso conceituar a empatia com a forma de você sentir com o outro. Não é simplesmente aquela pessoa que chega e fala, eu sei que você está sentindo, né? Você perdeu alguém, ou então você perdeu um trabalho, você perdeu um, um objeto muito valioso, importante para você. Não. É simplesmente você sentir com o outro a dor do outro. Né? Eu trago muito essa questão desse exemplo, até por conta do meu trabalho como psicóloga. Então, Certo. só que eu acredito que você vai falar de uma forma mais conceituada, né, abrangente, porque tem a ver a empatia com os setores onde você vivencia ela, onde você coloca ela. Então, eu coloco muito a questão da empatia no meu consultório a partir do momento que um paciente entra e eu preciso entrar no mundo dele, compreendê-lo de uma forma totalitária, para poder, a partir disso, ajudá-lo. Porque simplesmente se eu não me coloco junto com ele na dor dele, eu também não consigo alcançá-lo, atingi-lo. Não sei se deu para entender um pouquinho com essa questão do que eu posso conceituar do meu aspecto profissional. Mas acredito que é você sentir com o outro e não é simplesmente sentir a dor do outro e ok, passou. Não, mas é você simpatizar, né? E é diferente de simpatizar, né? Porque depois aí acho que entra até mesmo para um outro debate sobre a diferença que a gente não colocou nesse tópico, mas existe a diferença de você ter empatia e você ser simpático também. Não é. A empatia a gente pode até conceituar também como um aspecto que faz parte do ser humano quando desenvolvido e trabalhado. A gente pode trazer isso de forma instintiva, mas a gente pode perder a longo prazo de vista. Legal. E a gente vai também detalhar um pouquinho ao longo do talk como que a gente pode praticar um pouquinho, né? E aprender um pouco mais como empatizar. Uma coisa que eu li já faz um tempo, no livro O Poder da Empatia, é que na década de 40, Jean Piaget fez uns estudos com crianças, né? Mostrando como que elas começam, que idade elas começam a se colocar no lugar do outro, com algumas maquetes tal, e bonecos. E na época ele identificou que a partir dos 4 anos as crianças já conseguiam tomar a visão do outro. E aí, depois, no livro mesmo, ele fala que o autor, Roman Zarek, que eu não sei o nome, como é que pronuncia, ele falou que o consenso atual é que a partir dos 2 anos a criança já consegue perceber que em determinada situação como reagir para agradar o demais, né? Então, no livro ele fala de que uma criança, se vê um amiguinho chorando, uma criança de 18 meses, essa criança pega o seu bichinho de estimação, né? O seu brinquedo e dá para a criança que está chorando. E aí ela percebe que às vezes não é o que a criança está querendo. Mas com 2 anos, essa criança, ao invés de dar o bichinho dela, ela vai procurar o brinquedo da criança que está chorando para dar. Então ela já percebe que o que a criança que está chorando precisa é daquilo que ela quer e não o que a criança que está vendo a criança chorar gostaria de ter naquela situação, né? Uhum. E aí, pensando nisso, queria que você falasse um pouquinho, né, como que o ser humano pode ser um pouco mais empático e desde que idade é isso mesmo, é a partir dos 2 anos, a gente vai perdendo isso, a gente vai adquirindo empatia, como é que funciona ao longo da Então, vida? no levantamento de referências bibliográficas que eu tenho feito com relação ao estudo, você veja bem, alguns autores eles vão colocar 2, alguns vão colocar 4, então você acaba tirando, extraindo uma idade média entre essas idades. Então eu posso colocar que, por exemplo, a partir de 3 anos,
né? Que a gente coloca ali o termo 3 anos, porque esse 1 ano ele tem um gap de diferença, né? Ele tem sim uma mudança comportamental na vida da criança. Então eu posso dizer de uma forma enfática e até mesmo através de uma hipótese que 3 anos é uma idade em que a criança de fato ela consegue já se colocar com o outro, né? De entender um pouquinho da necessidade do outro. Por que que você está falando 3 anos, Adrien? Porque às vezes também com relação aos 2 anos, os 2 anos é uma idade marcante, porque é a idade que a criança ela tem é o reizinho, sabe? Então o reizinho, o reizinho, por mais que ela tenha esse momento que ela teve de empatia, né, de querer procurar o bichinho e tudo isso, isso é importante ser levantado. Mas o que predomina muito nessa idade de 2 anos é o reizinho da casa. É onde realmente tudo é meu, eu quero. Então, esse ser egoísta, ele se manifesta nessa faixa etária. E quando eu coloco a questão dos 3 anos, até mesmo fazendo uma leitura, eu vi que um autor ele citou, né, como 3 anos é uma idade que a criança ela possui a capacidade de sentir a dor do outro, de sentir com o outro. Então, o que que essa criança, a partir dessa idade, ela acaba tendo recursos maiores, até por conta do seu aprendizado ser um momento, uma fase crítica que a gente chama, né? Uma fase crítica pelo processo de muitos neurônios. Imagina que ela produz muito mais, até mesmo para fazer sinapses, que tem a ver com aprendizado, e onde pode ser estimulado esse processo da empatia. Veja bem, não sei se você deve saber, né? Hoje as escolas elas têm aderido dentro das suas grades curriculares a essa disciplina, né? Se chama ou socioemocional, ou educação emocional, porque percebe-se que é importante a criança aprender, primeiro, sentir o que ela está sentindo, né? Porque somente quando eu sei nomear o que eu sinto, é que eu consigo também alcançar o que o outro pode estar sentindo. Né? Quando a gente fala desse Sim. processo, e quando a gente fala desse processo de aprendizado, esse processo de aprendizado ele não se dá só de forma teórica, ele não funciona. Para É, não desenvolver empatia, funciona. para desenvolver empatia é processo, atitude, é ação. Eu preciso fazer, eu preciso mostrar, eu preciso ser empático para poder alcançar o outro e desenvolver a empatia no outro. Né? Então, E é legal que você comentou da questão da educação, de como entender e reagir às emoções de uma forma mais consciente, né, se possível, naquele filme Divertidamente, né? Eu acho que ele trouxe para o debate um pouco disso, né? Que às vezes a gente não lembra de pensar, mas por que eu estou sentindo, sei lá, essa raiva ou essa ansiedade? O que está mexendo comigo, né? E muitas vezes numa relação, né? Quando você está tentando se comunicar com alguém, às vezes é uma pessoa um pouco mais difícil para você lidar e aquilo acaba te angustiando de alguma forma, né? e quando a gente se angustia, a gente sai, né? A gente foge, a gente tem um comportamento de fuga. Uhum. Poucas pessoas levam isso como enfrentamento. Você, para levar para enfrentamento, você precisa de uma segunda ou terceira pessoa para te ajudar a passar por esse processo. Porque sozinho, se você for, é só quando você está realmente já num nível, já buscou tanto autoajuda, né? Que pode se conhecer um pouquinho, saber um pouquinho como funciona o seu comportamento, que aí você desenvolve essa questão do enfrentamento. Porque a criança, veja bem, ela mesmo, pelo comportamento instintivo, é fugir. Né? Não quer, chora para chamar atenção, desenvolve outros tipos de recursos. Mas eu acredito que quando a gente coloca essa primeira frase, né, de pergunta, né, o ser humano é um homo empático, ele pode ser desenvolvido, pode ter isso instintivo pela natureza biológica natural de socialização, mas não é porque eu sou social que necessariamente eu sou empático. Consegue entender essa Uhum. dicotomia? Sim. E Adriane, como é que a empatia acontece, né? Uma das internautas respondeu, a gente perguntou, né, como que a neurociência explica a empatia, e a gente teve uma resposta que foi o neurônios espelho, Uhum. né? E aí, como é que você pode explicar isso pra gente? Tá.
por favor. Quando a gente olha para a questão com a percepção, visão neurocientífica, os neurônios espelhos, eles surgiram, eu digo surgiram em termos de pesquisa, tá? Porque eles já estavam lá, só que o ser humano ainda não tinha entrado em contato com esse conhecimento. Sim, Foi na década de 90, né? Foi pelos neurocientistas, recente. foi uma equipe de neurocientistas, e quem estava à frente era o Risolati, né? Um italiano, que ele estava buscando desenvolver uma pesquisa para avaliar os neurônios motores. E de forma muito curiosa, ele acabou observando outra questão, né? Pesquisa, ciência tem muito disso. Você às vezes vai com um objetivo, com um foco de pesquisar um determinado assunto, e ela vai se tornando tão abrangente que você pode desenvolver e descobrir um outro tipo de assunto. E foi o que aconteceu. Então, quando você fala assim da neurociência, é uma ciência muito nova, e que até mesmo acho que foi comentado numa live que eu fiz com a doutora Carolina Padovani, onde a gente até colocou como título Neurolínguas, né? Porque hoje a gente usa tanto esse termo neurociência, porque a gente acaba sabendo um pedacinho de algum assunto e aí a gente já se julga muito conhecedor. Mas, assim, é uma ciência muito abrangente e que cada vez mais ela tem se difundido, ela tem desenvolvido. Tanto é que os neurônios espelhos, eles também são objeto de estudos por vários segmentos. Não sei se vocês sabem ou se as pessoas que estão nos acompanhando sabem. Mas voltando um pouquinho sobre essa questão, né, que eles ficam localizados especificamente ali no córtex insular, e para eu também não me tornar muito técnica, né, com alguns termos, o que acontece é que o Rosilati ele estava fazendo uma pesquisa em macacos para avaliar os neurônios motores, e esses macacos eles não eram condicionados. E para surpresa deles, né, quando eles fazem através de ressonância, alguns tipos de eletrodos, que são alguns tipos de instrumentos que é utilizado para a gente poder verificar como é moldado e quais são as áreas do cérebro que são modificadas e que são estimuladas quando você recebe um determinado estímulo. Então, eles identificaram que o macaco, né, ao ver uma pessoa, né, tomando sorvete, ele acionava uma área. Então, Sim. veja bem, de uma curiosidade surgiram os neurônios espelhos, que aí eles falam dessa questão do espelhamento. E é muito comum o que acontece com a gente, não sei se você já percebeu. A gente está assistindo uma televisão, vamos ver agora o que mais está se falando, né, sobre o Covid-19. Então, logo no primeiro momento, quando nós começamos a ver aquelas cenas super marcantes que estava acontecendo ali na Itália, né, de tantas Uhum. pessoas levando ali urnas, os caixões, né, pessoas sendo sepultadas, a gente sente o impacto, e quando a gente vê o outro na TV chorando, até mesmo aquele repórter que se emociona e chora, automaticamente a gente se sente também acionado, a gente se sente também estimulado a chorar, porque esses neurônios eles se espelham nesse momento. Até mesmo isso se dá muito com filme, isso se dá muito até pessoalmente. Já viu Com aquelas bocejo, com né? bocejo? Esse é Isso. fatal. Sempre Eu sou dá. péssima para isso. Eu tenho um amigo meu que ele sabe disso, e onde ele chega comigo, ele começa a abrir a boca. Em segundos eu estou bocejando. É muito O meu curioso. é muito curioso. Então, assim, através desse estudo, dessa pesquisa, começou a ser difundido. E hoje se estuda muito os neurônios espelhos com crianças que têm o transtorno do espectro autista, né? Olha, Porque é uma das questões que eles têm como comprometimento, esse lado social. E como isso pode ser, porque assim, a criança, quando ela é diagnosticada precocemente, quanto mais novo esse diagnóstico surge, melhor é para o desenvolvimento dela, quando ela recebe aquela equipe multidisciplinar para ajudar a desenvolver e estimular os recursos que precisam ser estimulados nesse setor, nessa área, nesse segmento. E fora isso, tem outras pesquisas também sendo feitas com a questão dos neurônios espelhos, né? E a empatia fica como eles chamam, né? A gente pode, se for olhar, a gente olhar assim, abre o cérebro, abre aquele crânio, abre a caixa, né? E olhar, uhum. mas enfaticamente, onde é que isso aqui se dá? Então, imagina que cada estímulo que nós recebemos, várias áreas do nosso córtex, várias áreas do nosso cérebro são estimuladas. Não é especificamente somente uma, né? Mas são diversas áreas. Mas tem aquela área que a gente observa que mais recebe. Que mais libera, na verdade, né?
funcionamento. É a área que a gente mais... Aí você começa a dizer, olha, aqui nesse córtex insular, a gente percebe que essa área está muito mais ativada. Então, aí você começa a nomear. Mas que a gente precisa estar sempre acompanhando o que a ciência traz, né? Porque o que a ciência mostra hoje pode ser uma descoberta, mas o que ela pode mostrar daqui uma semana, daqui um mês, ela pode refutar aquela descoberta. Ela pode dizer assim, ó, né? Você que fez doutorado, você deve saber perfeitamente como esse processo de ciência se dá. É claro que a gente está caminhando, né? E é interessante porque, voltando um pouquinho lá atrás que a gente estava comentando, né, o processo de empatia, nós, quando vamos para a academia, vai para a escola, já desde a primeira idade, né, os anos iniciais, nós vamos com o intuito de aprender a nossa língua, aprender a nossa cultura, e aí a gente leva a vida toda aprendendo muito sobre os outros e pouco sobre nós mesmos. Isso é verdade. Não é? E a empatia, ela tem a ver com isso. Eu também preciso ser empático comigo, porque eu preciso também acolher as minhas dores, os meus medos. Se eu não consigo ser empático comigo, como é que eu vou conseguir ser empática com você também? Não é? Não, legal esse ponto, porque eu vejo que quando a gente tem afinidade com o assunto ou com a pessoa, é muito mais fácil a gente se colocar no lugar dela e, de certa forma, estabelecer uma conexão mais forte. Mas até coloquei num videozinho recente aqui no Instagram, quando a gente tem um ponto de discordância, então seja time de futebol, seja religião, ou seja algum outro ponto, algum valor que a gente considera forte pra gente, e a pessoa que a gente está conversando, que a gente está tentando se relacionar, não concorda com aquilo, é muito mais difícil, né, estabelecer essa conexão. Então, como que a gente pode tentar eliminar essas barreiras, né, e estar mais presente, né, nos nossos relacionamentos e tentar evitar com que essas preconcepções, esses valores que a gente tem interfiram nisso. Me passa essa receita. Não, é uma Porque a pergunta, gente, como que a gente pode exercitar isso? então, é porque assim, por isso que eu perguntei para você, né? A gente fica brincando, se me passa essa receita, como se fosse uma receita de bolo mesmo, É, né? O que eu tenho em mente, Flávia, e assim, tem se dado dessa forma, porque não é algo que nasceu assim na minha cabeça, pam, brotou. Não, é o que a gente vai estudando, é o que a gente vai lendo, são as coisas pelo qual nós vamos mostrando e tendo interesse. Então, eu percebo, né, e é lógico que tudo isso que o mundo está vivenciando nesse momento é um marco e vai ser uma trajetória, né, para uma mudança do comportamento do ser humano. Veja bem, o que aconteceu lá em 2001, né, com as Torres Gêmeas, atingiu o mundo sim, inteiro, alcançou o mundo inteiro, né? Muitas pessoas sentiram junto com os americanos a dor da perda de tantas pessoas. Agora, a gente está vivenciando um outro momento. Não é mais um país, né, na Ásia, não é mais um país na Europa, não é mais é o mundo. Então você vê que o mundo ele está se tornando globalizado. Não é que ele está se tornando, ele já é globalizado. E essa globalização, ela faz com que a gente tenha uma única língua, né? Uma única língua no sentido simbólico da coisa. Qual seria esse sentido simbólico? Aí eu posso colocar uma palavrinha-chave que é a empatia. legal. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sentindo a dor do outro, estão sentindo o que um vírus, que é algo invisível, está atingindo a humanidade. Né? É. Tá colocando um fim, tá colocando limite na vida humana. E aí a gente vai começar a pensar que realmente a empatia ela vai mudar o mundo. Você vê o que muitas pessoas famosas, né? Até mesmo sábado agora, eu assisti uma live no Multishow, que foi aquela live mundial, vários cantores famosos, né, Sim, fizeram em prol de agradecimento pelos profissionais da saúde.
Então, assim, você começa a perceber que as pessoas estão se colocando no lugar desse pessoal, né? Se colocando no lugar deste grupo, que é um grupo que está extremamente suscetível a muita coisa. Eles estão como linha de frente. Eles Uhum. são os primeiros a serem atingidos, né? Então, assim, você É. começa. E não é só a questão de ser atingido pela doença e ser acometido pela doença, mas é toda a pressão, toda né, a questão de estar ali naquele lugar e a importância do trabalho dele e como que ele pode salvar a vida tá nas mãos dessas pessoas, né? Sim, Esse movimento todo. é uma responsabilidade muito grande que foi colocada e que não foi perguntado: você aceita? Você topa? Uhum, Não foi, né? Então, assim, a pergunta fica até: quem cuida do cuidador? Porque ele também é ser humano, ele não é uma máquina, sim. não é? E aí entra essa questão mesmo da empatia, porque você vai assistindo alguns noticiários e você vai vendo como alguns vão até desenvolvendo marcas, né? Cria marca no rosto mesmo, com relação a esse estresse de trabalho, porque é um estresse, realmente existe uma pressão. E tem várias emoções envolvidas nesse momento, né? Existe a questão do medo, existe a questão da tristeza, existe a questão da raiva. Então, as emoções universais, nesse momento, elas se fazem presentes ali com esta equipe. E os demais de fora, né, que estão vivenciando tudo isso, estão sentindo junto com eles. Então, eu costumo dizer que a empatia será a grande saída da forma egoísta do ser humano, E né? foi legal que os nossos internautas também acharam, 100% das pessoas responderam que a empatia, sim, pode mudar o mundo, principalmente agora nesse momento. E a Vanessa aqui comentou, né, que não é só apenas o pessoal da saúde, mas também os entregadores e servidores, outros é, funcionários e especialistas que estão ali trabalhando diariamente para deixar o mundo rodando aí, né? E a gente Sim, que pode ficar em casa. Então, e é interessante isso, Vanessa, porque às vezes a gente precisa sair na rua para comprar alguma coisa, enfim, né? E a dinâmica mudou, né? A gente já quer a maior distância possível da pessoa, a máscara impede um sorriso, um bom dia, né? Uma comunicação. Parece que você está com medo da pessoa que você está passando do lado, a pessoa do lado também está com medo de você, não quer encostar, mesmo na família, né? Quem ainda consegue visitar os avós, os pais, também é na distância. Então, isso tudo mudou, né? sim. Aqui o Daniel tá perguntando pra gente falar algumas dicas para exercitar o cognitivo e praticar mais empatia. Então, quando eu comentei ainda há pouco, né, sobre essa questão de que o que pode e vai, né, ser uma grande saída, até mesmo para tirar esse ser humano dessa zona de egoísmo, tem a ver com a empatia, não é simplesmente porque nós, seres humanos, somos legais, a gente está ali junto, a gente quer, né, fazer o bem, não é somente isso. O que a gente tem percebido e que vale ressaltar é que o que a gente tem mais visto em noticiários e enfatizado através das redes sociais, das mídias sociais, são empresas, né, ali compartilhando, doando, se solidarizando com as outras pessoas com relação a valores. E esses valores não são simplesmente, a gente sabe que é valor, né, em termos de dinheiro, em termos de valor espécie que está sendo doado para aumentar ali material de EPIs e tudo que é necessário para fazer. Além também de ajudar famílias que nesse momento estão atravessando por momentos de desemprego, né? Essa questão também social. Não é somente por isso, é porque se você avaliar de uma forma, de um contexto geral, essas empresas, e são multinacionais também, elas têm esse lado solidário, essa pegada social. Então, o que a gente pode extrair de tudo isso é que, até mesmo anotei uma frase, né, que Jaime Ribeiro é autor desse livro, até algumas referências eu tirei desse livro, a empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Depois eu até vou mostrar, eu vou liberar um pouquinho do resuminho que eu fiz. E esse outro do riso também, que é maravilhosamente, imperfeitamente, escandalosamente feliz. Legal.
Depois eu compartilho um pouquinho do que a gente fez, até mesmo para obter esse conhecimento. Ah, é Que ele bacana, então, fala, só fazendo um parênteses, então, quem tá nos grupos do Telegram e do WhatsApp, a gente vai passar, então, essas informações dos livros, as referências que a gente usou aqui na live. Então, quem ainda não está inscrito, se inscreve lá, tem o link na bio, tá? então, Só um jabazinho. o Jaime Ribeiro, ele fala assim, quem souber acolher e compreender o outro, terá o mundo aos seus pés. Então, assim, quando ele tem essa Bonito. visão, né, de mundo, uma questão visionária dos líderes do futuro, é necessário isso mesmo. Porque imagina, a gente está avançando, a gente já está com a inteligência artificial. Então, assim, daqui a pouco, aí algumas pessoas entram até no curso, né? No curso não, no discurso, de dizer, ok, o mundo vai virar Matrix, tipo, tudo vai ser máquina, né? Tudo vai ser somente robôs. Então, imagina, você lidando com esse tipo de instrumento, de ferramenta, é necessário. Você vai ter também, sempre, em todos os lugares irão existir a equipe humana. Então, ter esse olhar humanizado, quando eu digo humanizado, é no sentido do acolher, do sentir, ele realmente vai fazer toda a diferença nesse processo. Né? Então, cada vez mais as empresas e grandes empresas, eles não estão só focando no universo QI, do coeficiente intelectual, mas sim no universo QE, do coeficiente emocional. Porque realmente precisa ter uma emoção muito bem estabilizada e equilibrada. Né? Porque senão a gente vive momentos de crises constantemente. Mas como assim, Adeline, constantemente? Se você olhar para toda a história até aqui, a gente passa por uma montanha russa. Tem momentos que a gente passa bem, tem hora que cai de novo. A gente estava tentando sair de um processo, ó, caiu de novo. Vamos ver o que vai acontecer de novo. A montanha russa vai subir? Ela vai subir. Mas isso é um processo contínuo que tem a ver com a linha da vida, né? O batimento cardíaco é ali. Então, assim, a empatia, ela realmente é uma ferramenta que, se bem utilizada, e quando eu digo bem utilizada, você aprende, adquire e desenvolve, sem esperar reconhecimento, sem esperar um olhar para ser atendido. Porque às vezes você pode fazer isso de uma forma interesseira, assim, usando essa palavra interesseira, porque essa palavra interesseira, para mim, ela é porque você tem interesse em algo, mas sem moeda de troca, sabe? Do tipo, eu vou ser legal com você, mas eu espero que você seja legal comigo. Não funciona assim, a empatia, ela não é assim. Né? E o que ele pediu lá, né, o que eu sei que eu puxei do assunto, mas era que esse ponto eu gostaria de trazer, pontuar, até porque foi um dos tópicos, né? A empatia vai mudar o mundo? A gente espera, né, que mude o mundo, porque cada vez mais ela está sendo colocada à prova. A gente está vendo, as ações estão sendo feitas, não é só teoria agora, a gente está vendo prática. Né? Você ficar solidário e ir no mercado comprar uma cesta básica e levar para quem precisa, você faz com a direita, mas faz com que a esquerda não veja. Né? Você não necessariamente precisa estar mostrando o que você está fazendo. Isso é bem para você, é saúde para você. E sobre o que... É Daniel? Não lembro a pessoa que falou. Foi o Daniel. Pediu dicas práticas. Então, que dica que eu posso... Eu acho que dica prática você tem agora para desenvolver. Né? Por um exemplo, a gente está sem poder ter esse momento, a gente não está podendo, nesse momento, estar próximo, né? Com o outro, junto do outro. Mas as redes sociais, elas estão nos favorecendo estarmos juntos, né? Não juntos no sentido literário, né? Literal, junto, não, mas unido. Nós estamos unidos por uma causa. Então, você pode começar até mesmo trabalhando isso em você, do que você quer mudar a partir deste momento. O que, de repente, a quarentena está modificando no seu comportamento. Porque se você avaliar como uma forma, como eu posso dizer, vendo pelo aspecto negativo, você não consegue desenvolver isso, né? Qual é o aspecto negativo? Ah, eu estou privado de sair, eu estou privado de trabalhar, eu não aguento mais, estou saturado. Não. O que eu posso aprender com tudo isso? Isso me serve de lição, isso me serve de aprendizado. Se a gente avaliar, a questão é que o nosso país nunca passou por nenhum tipo de situação difícil como essa, né? A gente nunca passou por guerra,
terremotos, tsunamis, maremotos. A gente nunca vivenciou isso. Então, por isso que isso causa um desconforto muito grande para o brasileiro. Não sei o que você acha sobre isso, Flávia. Eu ia até sugerir também um outro exercício para o Daniel e para os demais. É, é que assim, como a gente está numa fase aí um pouco diferente, né? Então a gente está tendo talvez contato com menos pessoas ou um grupo mais restrito de amigos, familiares, mas tudo bem. Eu acho que a gente poderia estimular um pouco mais da nossa empatia, trabalhando temas que a gente geralmente não conversa com essas pessoas. Porque às vezes a gente, com amigos, mesmo com a família, a gente acaba não falando tudo que passa na nossa cabeça, ou todas as ideias que a gente tem, sonhos, muitas vezes, ou preocupações, a gente acaba ficando no óbvio ali, no trivial, como é que você tá, enfim, conseguiu sair hoje, viu o sol, não viu? Mas eu acho que é um momento também da gente aprofundar um pouco mais esses relacionamentos. Então, trazer um pouco temas que a gente não trabalha, mas que são importantes pra gente, e às vezes a gente acaba não falando isso pra ninguém. Então, sair um pouquinho só do Covid e entrar em outras questões. O que nos faz bem? Né? O que eu gosto? O que eu acho que você poderia me ajudar nesse meu sonho? Enfim, tentar motivar outras conversas um pouco mais profundas, temas mais profundos com aqueles que a gente tem mais contato nesse momento. E quando a gente voltar à normalidade, tentar fazer isso com pessoas que a gente não conhece, conhecer um pouco mais do outro. Sim, até mesmo porque se a gente avaliar alguns relacionamentos nossos, se não for bem cultivado, ele vai se tornando um pouco superficial, não é? A gente só fala aquilo que se acha básico e necessário. Então, eu acho que aprofundar realmente um determinado tema com pessoas que fazem parte do seu convívio é bem importante, porque você, uau, eu não sabia, por exemplo, às vezes até mesmo na relação em casa, pais com os filhos, né, ou os cônjuges, com os cônjuges, o que você pensa, o que você tem em sonho, meta, o que você, nesse momento, de repente, está colocando já como um objetivo ou uma meta a ser alcançada. E ter esse apoio também começa a Exato. fazer, sim, né, traz um ato simbólico e significativo de muita relevância. Então, é o que eu costumo dizer. De repente, quando eu falo que não tem receita, é porque, de repente, o que é necessário para mim não é necessário para você, Flávia. Uhum. Né? E aí, o que é necessário para você vai fazer a diferença. Por isso que quando eu falo, quando você tem esse olhar introspectivo de buscar o que me falta, o que eu preciso, porque a partir do momento que o que me falta, o que eu preciso, eu começo a desenvolver, eu também vou começar a trabalhar e desenvolver na vida do outro. Porque eu vou estar tão cheio de mim mesmo, né, de eu comigo, bem comigo, que eu tenho Uhum. esse olhar empático também de ajudar o outro, por um ato mesmo, não diria nem a palavra altruísta, mas um ato de amor no sentido de que, ok, eu estou aqui, eu tenho capacidade de te ajudar. Porque o que eu percebo é que algumas pessoas, elas não têm tanta, como eu posso dizer, elas não estão tão cheias de si e procuram ajudar de forma empática. Só que não consegue dar continuidade, entende? Até começa, até tem a boa intenção. Mas isso é um treino diário, cognitivo. Eu não adquiro se eu fizer isso 2, 3 vezes na minha vida. Sabe? Não é? É, Não sei o que você pensa sobre isso. Eu adquiro quando eu coloco, quando faz parte, começa a fazer parte da minha essência. exato. E também não é assim, com aquela pessoa eu vou ser empática, com aquela outra pessoa não. Né? Também É, não dá para escolher justamente naquela questão de afinidades e tudo mais. isso, Quando você falou isso. de introspecção, eu lembrei também naquele livro O Poder da Empatia, o autor fala da outrospecção, que às vezes a gente Uhum, fica muito na nossa cabecinha, no nosso quadrado ali, mas que a gente tem que fazer o exercício da outrospecção, né? uhum, De olhar o que é importante para o outro também. sim. E Começa nesse movimento, né? Porque senão tem pessoas que ficam só no introspectivo. Eu não posso viver no meu introspectivo. Se eu viver no meu introspectivo, eu vou pensar, opa, alguma coisa de errado está acontecendo comigo.
né? Eu não posso viver Sim, somente com esse sim. olhar, porque quando eu me introspecto e me avalio e me analiso e chego a um determinado ponto e vejo, opa, isso aqui eu preciso mudar, Adriane. Isso aqui, Adriane, seria interessante você trabalhar. Eu começo a sair do meu introspectivo e colocar nesse outro perspectivo, porque de repente pode ser até mesmo uma questão de relacionamento, né, de me aprofundar em relacionamentos, porque hoje as pessoas elas estão muito fadadas a uns relacionamentos artificiais, e quando a gente vai estudar muito esse comportamento, a gente até mesmo, o autor estudando um pouquinho mais, ele fala que os jovens de hoje, eles apresentam uma certa dificuldade com relação a isso, né? Então, os jovens de hoje são os adultos de amanhã, Sim. né? Então, eu preciso também ter esse olhar para os jovens de hoje, desenvolver esse aspecto, colocar na prática isso. Com quem que eles precisam praticar? Com quem que eles precisam aprender de fato? Eu sei que hoje as escolas elas já estão um pouco mais humanizadas nesse aspecto, né? Se fala muito em construtivismo, mas o que será esse construtivismo? O que está sendo construído? Né? Será que é muito mais o eu, a autonomia do eu? Não, eu também preciso ter esse olhar pelo outro, esse olhar do outro. Então, eu acho que a gente está tentando acertar. Na verdade, o ser humano, ele erra, mas ele volta, ele busca consertar. E isso que é interessante. A gente não desistir e reconhecer que se a gente errou, se a gente falhou, vamos parar e, opa, corrigir, a partir de agora eu decido tentar acertar. Né? Também não se sentir culpado porque não está acertando, porque tem pessoas também que carregam, né, arrasta essa corrente de achar que não vai mudar, de achar que não tem esse perfil, de achar que não foi ensinado, tipo, de olhar e dizer, poxa, se eu tivesse, sei lá, na minha fase de infância, se eu tivesse na adolescência, eu poderia colocar isso. Não, imagina que quando a gente fala de neuroplasticidade, Legal. a gente fala da capacidade que o sujeito, que o indivíduo tem de se desenvolver, né? De reaprender. Eu costumo dizer que o aprendizado ele não se limita, ele não tem idade. Você pode continuar aprendendo aos 90 anos. Então, assim, é claro que existe uma baixa frequência, mas existe aprendizado, mas existe sinapse. Pouca, mas existe. Então, assim, eu não posso chegar, porque quanto mais de idade a gente vai ficando, mais cristalizada vai ficando a nossa inteligência. Só que quando eu coloco ela, né, no sentido de refutar, no sentido de olhar e dizer, opa, não, será que eu estou certa mesmo? Quando eu começo a duvidar das minhas certezas, eu estou abrindo um parêntese e me colocando e me promovendo a aprender de novo. Eu Tá. acho que é Então explica isso. pra gente um pouquinho essa questão da memória tá cristalizada ou não. Eu sei que tem a cristalizada e tem outra que eu esqueci o nome. Não? Quando você fala da inteligência, tem a Isso, é. inteligência fluida e tem a inteligência Fluida, isso cristalizada. mesmo. Isso, inteligência, tá certo. Explica um pouquinho pra gente. Então, a inteligência fluida, a gente costuma dizer que é aquela inteligência que acontece muito na fase infantil, de adolescência, né? Não que no momento de cristalização é quando o nosso cérebro, ele capta a informação, ele cristaliza e fica como se fosse uma crença, um aprendizado enraizado, né? Ele está cristalizado, adquirir. A fluida é o momento que, ao mesmo tempo, eu estou adquirindo o conhecimento, ela é como o próprio nome diz, flui esse conhecimento, né? Ele vai fluindo. E aí pode ser que em algum momento ele se torne cristalizado, como pode ser que em algum momento se eu desenvolver isso no meu desenvolvimento cognitivo como ser humano, tem coisas que eu não vou ter como dizer que eu não vou aprender. Tem coisas que é como a gente aprendeu que está cristalizado o alfabeto. O alfabeto está cristalizado na nossa mente adulta. Uma vez cristalizado para sempre, vai ficar ali. A fluida é esse processo que vai se dando de forma maturamente, né? Não sei se essa palavra está certa, de uma forma matura, que vai dando, vai sendo apresentados os estímulos, algumas coisas eu absorvo, outras eu deixo, até porque o meu cérebro ele precisa também não se sobrecarregar de informação. O que eu percebo hoje é que muitas crianças e principalmente adolescentes, e assim, adulto também, a gente é bombardeado de informação, não é? Sim, Então chega um por todos momento os que, lados. por todos os lados, e a gente acaba não desenvolvendo tanto essa questão até desenvolve a inteligência cristalizada, mas para ela cristalizar, eu tenho que rever.
Porque hoje o dedinho, ele é muito rápido. Eu leio uma coisa, pá, eu leio outra coisa, pá. Então, assim, E vai. eu estou numa inteligência fluida, que vai fluindo e que as coisas vão sendo passadas para mim, mas que eu acabo não cristalizando. Para eu cristalizar, eu preciso ler, eu preciso compreender, eu preciso praticar, e aí sim eu cristalizo um determinado conhecimento, que é uma vez aprendido para todo sempre estar ali. É muito comum, quanto mais idade ter, mais cristalizada está a inteligência, né? Quer ver? Uma pessoa de terceira idade, ela tem um repertório de conhecimento muito maior do que um adolescente. Então, se a gente for olhar para um cérebro de uma pessoa com seus 60 anos, para um cérebro de um adolescente de 18, ele tem muito mais repertório de inteligência cristalizada do que aquele adolescente com inteligência cristalizada. Já se tem inteligência cristalizada a partir da infância, mas é como se fosse níveis, sabe? São Sim. pequenos níveis. Não sei se eu consegui explicar de uma forma mais dinâmica, para eu não explicar de uma forma muito técnica, que se eu falar aqui de uma forma Não, muito foi. técnica, ninguém Ninguém vai... vai entender. Eu procuro usar exemplos e falar de uma, sei lá, usar uma linguagem Não, foi menos ótimo. informal, para poder trazer que existe sim, e isso é o que a gente está falando de empatia, né? Sobre dicas. Como é que eu vou Isso. cristalizar um conhecimento empático, vamos assim dizer, né? É prática. Muito bom. E tem aqui uma pergunta do Daniel, mas antes de eu fazer a pergunta do Daniel, se alguém tiver mais uma perguntinha, ainda dá tempo de responder. Então a gente vai responder do Daniel e se alguém tiver mais alguma coisa, manda aí. Então, o do Daniel controle das emoções talvez seja algo primordial para atingir a empatia a qualquer instante? Olha, eu acho que o controle das emoções, ele é primordial para tudo. Só que assim, eu também não sou um robô para eu ficar 24 horas do dia controlando tudo que eu sinto. Consegue entender? Quando a gente fala assim, controle das emoções, o que seria esse controle? A gente, olhando para as emoções universais, nós temos todas, né? Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, surpresa. E tem a sétima que eu esqueci agora qual é a sétima. É surpresa e... Agora eu perdi, vamos lá. Medo, surpresa, Medo, nojinho, surpresa, alegria. alegria, espanto. Não, espanto é... A gente coloca no A resumo. gente coloca no resumo, a gente coloca É todas elas. parecido com surpresa, mas não chega a ser surpresa. É outra, é meio que o contrário de surpresa. E quando a gente está falando delas, quando eu sinto, eu acolho, né? Eu respiro, eu trabalho. Isso já seria um outro trabalho ser feito, né? Quando elas estão bem trabalhadas e desenvolvidas, eu sim tenho capacidade de ter um feeling maior para essa empatia, consegue entender? Um feeling maior. Mas quando eu não tenho tudo isso, pode ser que eu também tenha empatia, por alguma coisa que foi aprendido, foi ensinado para mim. Quer ver um exemplo que eu gosto de dizer, que eu tenho na minha família? E olha só, a minha mãe, né? Tipo, somos 3 irmãos. Fomos criados da mesma forma, do mesmo jeito, a educação foi igual para todos. Mas eu sou a mais velha da família. Então, lógico que tem a ver com todo o histórico de vida da minha vivência, da minha experiência. Mas a minha irmã caçula, eu digo assim, que ela é a palavra-chave empatia. Eu Que já dizer legal. para ela tem isso, é um dom dela, sei lá se é um dom, porque a minha mãe tinha muito isso enraizado nela. Por exemplo, a minha mãe, a gente morava num condomínio de casas, né? A nossa casa é a casa 26, então, da primeira casa à última casa, ela conhecia todos os vizinhos. Todos, nome Olha, de todos. E antigamente assim, isso era comum, né? Agora, não sei nem quem é o vizinho do lado, praticamente. então, e assim, e ela quando fazia alguma coisa em casa, de comida, de almoço especial e tudo, ela fazia assim de panelada, de coisa assim absurda. E saía distribuindo para todos. Eu te confesso, eu ficava assim, mas pela quê? Não tem necessidade. Eu sempre fui mais egoísta. Eu digo que a empatia é um trabalhar contínuo na minha vida. Né? Eu digo, Freud explica. A minha irmã não. Ela tem assim, uma sensibilidade, ela é capaz de tirar a roupa dela e dar para o outro de boa. Porque minha mãe tinha muito isso. Então é algo aprendido. Mas como assim, Aden? Você também não aprendeu isso? E aí eu vou falar que tem a ver com experiências e vivências, porque o meu pai já era extremamente egoísta. Então você vê que acho que a dose do egoísmo pesou, puxei muito mais para a questão do meu pai do que minha irmã.
E tem a ver com histórias e vivências. Então, minha irmã tem isso porque ela viveu e viu isso na prática. Então, quanto mais novo você vivencia, e aí eu posso dizer, dando exemplo da minha irmã, ela acaba tendo dificuldade com relação à ansiedade, né? Alguns medos, algumas questões com relação a alguns tipos de emoção. Então, não necessariamente ela está bem organizada com as emoções dela, mas ela consegue ser empática, entende? Uhum. Não sei se, dando esse exemplo, ficou assim mais explicativo. Porque uma coisa não valida a outra. Mas eu tendo minha organização emocional, por exemplo, eu faço terapia, eu busco organização e tudo. Eu tenho uma predisposição a trabalhar e cada vez mais adquirir essa empatia e ser empática. Né? Muito bom. Porque isso me instrumentaliza. Agora, imagina se eu sou um ser desorganizado. Eu talvez nem preste tanta atenção nessa empatia, porque não foi algo mostrado para mim. Diferente da minha irmã, que ela tem um pouco desse desajuste com a questão emocional, mas que ela tem isso nato dela, porque é algo que ela viu, aprendeu, vivenciou na prática, sabe? De ser empática. Muito legal. Muito Eu legal, acho que a gente está Adri. encerrando, né? Sim, infelizmente daqui a pouco vai cair. Então eu queria agradecer de coração pela sua disponibilidade de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, agradecer a nossa audiência. Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. A gente vai mandar, então, nos grupos de WhatsApp e do Telegram as referências que a gente utilizou aqui, tá? Então acompanhem lá. E fazer um convite para a live de amanhã. Amanhã a gente vai estar junto com a Rosângela Mafora, a gente vai falar sobre comunicação não violenta. É um tema super bacana para todo mundo. Espero que vocês possam acompanhar com a gente também. Tá ok? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Flávia. Imagina, tchau, tchau. Um prazer é meu. As lives. Obrigada a todos que participaram e interagiram com a gente também. Legal, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.